boa tarde, boa noite, né? Ou bom dia, né? Dependendo da hora que vocês estejam vendo essa videoaula, certo? Ou para vocês se orientarem melhor nas tarefinhas e nos assuntos, certo? Seguinte, nesse momento aqui, pessoal, nós vamos estudar o Renascimento, certo? Por que Renascimento? Porque é uma nova forma de pensar, de negociar, certo? Essa passagem que a gente tem da Idade Média, certo? Para a Idade Moderna, beleza? Então, ou seja, para vocês entenderem melhor, certo? Tem toda a questão certo? Dessa mudança de pensamento, ou seja, todas as explicações que antes, certo? A igreja tinha, certo? Agora o homem vai procurar ter, ou seja, esse é o momento de sair da mistificação, certo? Ou todo aquele contexto religioso que tinha no feudalismo, certo? Agora a procura é pela razão, certo? Baseado nos ensinamentos clássicos greco-romanos, certo? Bom, veja só, certo? Isso tudo a gente vem ver, e no livro vocês também têm, a questão da Baixa Idade Média, da Alta Idade Média, certo? Ou seja, veja só, dos fatores, digamos, cruciais para essas mudanças, certo? Foram as cruzadas, ou seja, certo? Lembram que a gente viu lá no Império Muçulmano, etc. e tal, que eles subiram e começaram a dominar várias áreas e, inclusive, dominaram e tomaram Jerusalém. Então, as cruzadas foi uma reunião, certo, entre reis, nobres, burgueses para tentar salvar a Terra Santa, certo, dos infelizes que tinham tomado, certo? Ou seja, infiéis, certo? Então, essa tropa toda desceu lá para baixo para tentar libertar a Terra Santa, à procura de perdão de pecados, certo? E, logicamente, né, que a gente não pode esquecer de fortuna, certo? Então, com esse contato com as pessoas, com essas guerras e tudo mais, teve uma coisa importante, certo? Que foi a abertura, certo? Do mar Mediterrâneo. Os caras agora podiam navegar e etc e tal, comprar novas coisas, ter novos contatos, certo? Outra coisa também que a gente não pode esquecer, certo? Foi o boom, o crescimento populacional que aconteceu na época, certo? Então, como é que eu vou dizer? Novas formas, certo? De plantar, de negociar, entre outras coisas, vão aparecer agora. As feiras, o comércio, daí aí começa a ter essa divergência, certo? O feudo ele começa a decair, porque, ou seja, a partir do momento que você tem as feiras, você tem o comércio, então a coisa começa a funcionar. Ou seja, as pessoas deixam de estarem sobre a tutela do senhor feudal para procurar vender suas coisas na feira, certo? Ou seja, próximos aos castelos, daí nasce o comércio, os comerciantes, dos comerciantes nascem, certo? Os burgueses, certo? Que ao longo do assunto, ou de praticamente a maioria dos assuntos, certo? Que a gente vai ver, a gente vai falar sobre esses caras, né? Aqueles burgueses que moravam nos burgos, certo? Que eram grandes, certo? Ou médios ou pequenos comerciantes. Beleza? Certo? Então, ou seja, certo? Saindo dessa explicação aqui, certo? E outra coisa, né? Enfatizando que esse é o momento da busca da razão, o porquê, o para quê, o para quem. Certo? Pessoal, certo? Isso aqui é só para me orientar, para explicar melhor para vocês. Tá certo? Pronto, o Renascimento, certo? Foi uma mudança cultural, intelectual, certo? A Idade Média, certo? Versus
como eu tinha dito antes, versus a moderna, certo? A gente está entrando agora numa época, digamos, tecnológica, científica, certo? Economicamente falando, socialmente falando, certo? Uma coisa mexe com a outra. Tá me entendendo? Beleza? Certo? Outra coisa, o contexto histórico, certo? Ou seja, como eu tinha dito antes, mas enfatizando, por quê? Nesse momento agora, o que importa é ganhar dinheiro. Ou seja, você produzir ou fabricar para poder vender, para poder ganhar, certo? A gente está nesse período aí que a gente pode chamar de pré-capitalismo. A gente não pode dizer o capitalismo mesmo em si, certo? Os caras não tinham, lógico, né, a visão de mercado que nós temos hoje. Né? Eles não chamavam de mercado, né? Mas sim de colônias, certo? Isso a gente vai estudar daqui para frente, tá certo? Aí, no caso, certo? Isso acontece no século XIV, XV e XVI, certo? Então, nesse momento aqui, sim, outra coisa, certo? Para que você não fique com aquela pulga atrás da orelha. Mas, professor, o senhor está dizendo que nasceu muita gente, as populações cresceram, e etc, 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 certo? Sim, primeiro, certo? Invasões, guerras e tudo mais, elas diminuíram, dando uma sensação de segurança, certo? Então, as pessoas elas se sentiam mais seguras, certo? Pelo menos naquele momento, certo? Logicamente que depois vem outros conflitos e, inclusive, a peste negra, certo? Que eu falei no outro vídeo, né? Que é a peste bubônica, que vem da pulga, do rato e etc e tal, matou quase toda a Europa. Foi uma desgraça, certo? Pessoal, e no caso, esse século 14, 15 e 16, certo? O pessoal lá da Itália, é bom enfatizar, viu? Renascimento nasceu lá, certo? Ou seja, eles chamam de 300, 400 e 500, certo? São momentos que daqui a pouco eu vou mostrar, onde é que está no livro de vocês, para que vocês possam se orientar, tá certo? Aqui novamente, a gente tem essa questão, né, da burguesia e o capitalismo, ou seja, quem vai se adaptar ou quem não vai se adaptar, certo? Certo? No caso, a gente tem também, nesse momento agora, só enfatizando para que vocês não me esqueçam, certo? A questão de o declínio do feudo, como eu tinha dito antes, certo? Com o declínio do feudo, logicamente os caras vão partir para o comércio, certo? E comerciantes, a partir desse momento, eles vão passar a apoiar os artistas, escritores e tudo mais. Ou seja, porque na época era uma questão também de status. Porque você estava apoiando a cultura, você era uma pessoa já, digamos, como é que eu vou dizer, com intelecto, certo? Demonstrar que você tinha uma inteligência, que você tinha uma visão de futuro. Que você não estava preso àquele momento lá atrás, né? Que no caso, erroneamente, as pessoas chamam de idade das trevas, certo? Mas como? Se os caras produziram tanto, se os caras pintaram tanto, se os caras correram tanto atrás, teve tanta mudança comercial, enfim. Bom, mas enfim, né? Foi o pessoal justamente dessa época aí, digamos, desse momento agora, digamos, já do século, digamos, do 14 do 15 para frente, certo? Esse novo povo dessa idade moderna que chamou, certo? Aquele momento lá, ou seja, o começo de Idade das Trevas, certo? Erroneamente.
E até mesmo, vocês podem ver no livro de vocês, está falando a respeito disso, certo? Outro momento, lembram que eu disse, e não esqueçam, eu estou batendo nessas teclas, certo? Que é para vocês não esquecerem, beleza? Essa questão aqui, ó, do antropocentrismo e o teocentrismo, beleza? Ainda há pouco eu disse o quê? Que antes os homens não tinham explicação para as agrúrias, para as dores, certo? Tudo era inferno, céu, certo? Ou seja, quando não era Deus, era o diabo. Quando não era o diabo, era Deus. Se você era rico, Deus está te abençoando. Se você está no preju, na fome, na peste, ou seja, o demônio está na sua vida porque você não foi fiel o suficiente, aquele negócio todo, certo? Então, a partir desse momento aqui, surge essa teoria aqui, ou seja, estamos entrando na ciência, certo? Ou seja, na questão do antropocentrismo e teocentrismo, certo? A pessoa me pergunta, professor, mas o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver, certo? Ou seja, o antropocentrismo, certo? Ele vem dizer, ou seja, que o homem é o centro do universo, certo? Ou seja, que não existe essa dependência, certo? Total da igreja. Ou seja, esse momento agora é o momento que a galera vai se distanciar da igreja, não de Deus, certo? Ou seja, em nome de Deus, com fé em Deus, você conseguirá determinada coisa, certo? Que fique bem claro, pessoal. Não é que o povo vai virar anticristo, vai virar ateu, não. Certo? Então é o seguinte, nessas questõezinhas aqui, certo? Novamente, isso aqui é para me orientar, viu, pessoal? Vocês sabem que minha letra não é essas coisas todas. Certo? Então é o seguinte, olha, nós temos, certo? O humanismo, o naturalismo, racionalismo, individualismo e o hedonismo. Beleza? Vê só o seguinte, certo? Nesse momento aqui, vocês vão sentir, certo? Vocês vão perceber o que eu estou dizendo para vocês, certo? A questão do humanismo, certo? Ou seja, você como ser humano, certo? Ou seja, você é a imagem e semelhança de Deus, como eu estava dizendo. Não tem mais essa dependência total de Deus, certo? Então, você pode começar a fazer suas coisas. Isso é uma visão diferente. Até mesmo você pode ver nas pinturas, certo? Antes que alguém fale alguma coisa ou alguma besteira, enfim, todo mundo, né, hoje em dia, às vezes pensa, quando vê uma coisa diferente, justamente assim como naquela época, né? Essa questão de criticar ou dizer, meu Deus, o que é isso? E também era uma coisa que os caras faziam naquela época, certo? Ou seja, dizer, olha, isso não é mais assim, o negócio agora é diferente, certo? Ou seja, por quê? Se você olhar na maioria das pinturas, esculturas e tudo mais, certo? Tem gente sem roupa, gente pelada, digamos assim. Por quê? Ou seja, é essa questão humanista, certo? De dizer, certo? Olha, nós somos humanos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Somos perfeitos porque Deus nos fez assim. Então, certo? A partir desse momento é que vocês vão perceber, né, e estão percebendo, essa desligação, certo, do erudito, de só Deus, de só o diabo, de só o demônio, certo? O naturalismo, outra coisa,
certo? Que eles procuram demonstrar, certo? Em suas obras, em suas pinturas, não só anjo, céu, o Papa, o Padre, o Jesus ou Maria, mas sim, em suas pinturas agora, eles enfatizam uma questão que a natureza também é uma coisa divina, que veio de Deus, certo? Não só existe a questão do céu, mas sim o aqui, a terra, certo? Nós temos também o racionalismo, assim como eu disse a vocês, baseado lá, certo? Nos estudos greco-romanos, a questão da razão, da lógica, do preto no branco, certo? O individualismo, certo? Ou seja, eu me reconheço, certo? Como pessoa, como ser, como agente. Eu que faço, poderei fazer, certo? Ou posso fazer, certo? O hedonismo, certo? O hedonismo, ou seja, você não precisaria esperar ir para o céu para ter felicidade, para ter uma vida boa, para ter. Enfim, deixa eu ver uma forma mais simplória de dizer a você. Ou seja, curtir a vida, certo? Ou seja, com seu dinheiro, com as pessoas que você gosta, ou com sua namorada, ou na sua fazenda. Tanto é, né, aquela frase, né, carpe diem, ou seja, viva o dia, certo? Sem ter a preocupação de caramba, eu fui numa festa, caramba, eu comprei um cavalo novo, eu comprei uma carruagem nova, ou eu reformei minha casa, sem ter essa preocupação, certo? Da usura, certo? Do oião, certo? Da ganância, certo? Da condenação, certo? Da igreja, de você ser condenado, né, ao inferno porque você está vivendo, certo? Ou seja, porque você, como é a palavra? Que você está usufruindo, certo? Do que você conseguiu, né? Coisa que a igreja sempre estava em cima. E pessoal, era muito, muito, muito forte o poder da igreja nessa época, certo? Por exemplo, não era todo mundo que sabia ler. Professor, o que é que tem a ver? A questão do conhecimento, certo? Nessa época, mas assim como hoje, mas logicamente que nós hoje temos uma abertura para o conhecimento espetacular, jamais vista na história da humanidade, certo? Mas naquela época, conhecimento e ter o conhecimento era perigoso, certo? Tanto é que hoje em dia você, nós temos a Bíblia em casa. Naquela época não, era proibido, certo? Inclusive isso deu uma confusão dos diabos, porque nesse momento também foi criado um negócio chamado a imprensa. Ou seja, a partir desse momento agora, não é só você que vai ter o documento, certo? Não é só você que vai ter a informação, certo? A partir deste momento agora, certo? A Bíblia, ela vai começar, certo? A ser repassada. As ideias vão começar a ser repassadas, certo? Então, não só a gente não se prender só nesse negócio de pintura, de escultura, de arte e tal, não sei o quê. Logicamente que é importante, certo? Mas a questão econômica, social, religiosa da época, isso a gente tem que ver, tá certo? Tanto é que, por exemplo, certo? A teoria
certo? Heliocêntrica, diferente da teocêntrica, ou seja, que o Sol, antes, os caras pensavam que a Terra girava em torno do Sol, certo? Coisa que, no caso, aquele carinha lá, Galileu Galilei, acho que na aula, certo? Antes de nós pararmos e tudo mais, esse negócio todo, eu já tinha falado, certo? Ou seja, que ele dizia, rapaz, o negócio é diferente. A Terra gira em torno do Sol. Isso é o que define as nossas estações, o dia, a noite, entre outras coisas. Certo? Resultado, esse cara ele foi torturado. Quase morto. Certo? Quase foi para a fogueira. Ou seja, ele teve que negar o que ele acreditava, para poder viver. Para você ver até onde a igreja ela defendia seu poder com unhas e dentes. Por isso que eu estou dizendo a vocês, conhecimento, tanto naquela época quanto hoje, é poder. Logicamente que a gente tem que ver que naquela época as restrições eram severas, certo? Por exemplo, no livro de vocês, certo? Vocês vão ver na página 80, 81, certo? Ou seja, tá dentro disso que eu ainda há pouco estava falando, certo? Essa questão da ciência. Inclusive, uma curiosidade, caso queiram, certo? E eu gostaria que vocês pesquisassem. Por exemplo, ainda hoje existe esse embate entre ciência e religião. Ainda hoje, século 21, certo? Então, vê só, naquela época, certo? A ciência, ela engatinhava, certo? Então, ou seja, não existia esse negócio de, eu quero saber por que aquele cara morreu de infarto. Eu quero saber por que aquele cara morreu de não sei o que. Eu quero saber por que aquele cara, de repente, desmaiou, teve uma convulsão, alguma coisa do tipo. Não tinha. Então, ou seja, tudo era na curiosidade, certo? Tudo tinha que ser provado, testado. Inclusive, a medicina naquela época, para vocês ficarem sabendo como o negócio era sinistro, certo? Quando uma pessoa morria, para eles descobrirem ou estudarem por que ela morreu, o cara chegava e jogava uma grana lá, sabe aquele cara lá que cuida do cemitério? Coveiro? Pronto. Ele chegava e jogava uma grana, só olha, quando chegar uma pessoa morrer assim, assim, assado, ou daquilo todo, ó, então me dá o toque, certo? Então, eles na madruga iam lá, roubavam um corpo, certo? Para poder estudar o corpo, certo? Tanto é que aqui, ó, na página 81 do livro de vocês, certo? Tem uma pintura, certo? Que é aula de medicina, certo? De Piquenov, do século 17. Ó, pessoal. Essa pintura aqui, ó. Depois vocês veem ela maior, certo? No Google, certo? Então, tudo era muito, muito difícil, certo? Então, vê só, antes, certo, disso aqui acabar, certo? Eu queria falar para vocês sobre as questões, certo, dos artistas, o que eles fizeram e tudo mais.
Para não esquecer, aí você pensa, ô professor, mas o Renascimento, esse movimento revolucionário de cultura, de ciência, religiosidade, certo? Que veio a mexer, dar uma sacudida na comunidade da época. Foi só na Itália? Não, certo? Foi Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, inclusive influência aqui no Brasil, certo? Por exemplo, lá na Itália, Alemanha e tudo mais, por exemplo, certo? A Catedral de Notre Dame, que infelizmente pegou fogo no ano passado, né? Foi parcialmente destruída. Outra coisa para vocês darem uma pesquisada, que inclusive um desenho muito legal que se passa lá, que é o Corcunda de Notre Dame. Daí você pensa, professor, por que eu vou assistir esse desenho? Certo? Vou falando as coisas conforme eu for lembrando o que for melhor para vocês. Certo? Por quê, professor? Você vai ver o seguinte, o que é que eu ainda há pouco estava falando? Ou seja, da dominação da igreja, do poder da igreja, até onde o braço da igreja alcançava, certo? A igreja que nomeava os reis, a poderosa igreja. Então você vê nesse filme, certo, o poder, certo, dos bispos, do padre, como ele usava o conhecimento, dizendo de novo, muita gente lá, ou quase todo mundo era analfabeta. Então, se eu tenho conhecimento, eu tenho poder. Então, passo para você ou uso contra você da forma que eu quiser, no momento que eu quiser, certo? Então, você vai ver, certo? Agora a questão, pessoal, só deixa eu abrir um parêntese aqui, é o seguinte, o filme, certo, é diferente do desenho, viu, pessoal? Certo? O filme, ele não tem tanta magia, digamos assim, certo? Ele é mais seco, digamos assim, certo? Caso vocês queiram, vocês assistem um filme, certo? Mas para ficar uma coisa mais lúdica, mais divertida, certo? Acho melhor o desenho, certo? Veja só, um artista, acho que não precisava nem ler isso aqui, né? Leonardo da Vinci, certo? Aquele cara que pintou aquela moça lá, certo? A Gioconda. Professor, Gioconda? Ou seja, a Mona Lisa, certo? E a Santa Ceia, certo? E outra coisa, né? É espantoso o que ele fez para a época, certo? O cara projetou, simplesmente, o cara projetou tanque de guerra, tanque de guerra, certo? Metralhadora, braço mecânico, certo? Asa delta, helicóptero, ou seja, eu acho que Leonardo da Vinci era alienígena. Mas enfim, isso é assunto para outra, certo? Para outra coisa, certo? Bom, além de Leonardo, a gente tem, certo? Michelangelo, Rafael, Donatello, Tartaruga Ninja, certo? Que inclusive uma série em desenho, certo? Um filme, e lógico, tem os dois filmes mais recentes deles que eu adoro. Aconselho assistir, tá? Mas cada um na sua área foi brilhante, certo? Já Michelangelo, e inclusive, a tarefinha de vocês tem uma dica lá, referente a Michelangelo, certo? Ou seja, que ele pintou a Capela Sistina foi um trabalho desgraçado, certo? Outra coisa, ele começou, mas ele não terminou. Ele teve que ser convocado pelo Papa da época, mandar,
os homens ir lá atrás dele, ou seja, os guardas ir lá onde ele estava, porque ele estava trabalhando numa pedreira, estava escondido, certo? Pegaram ele lá para trazer ele de volta para ele pintar o negócio, certo? Outro detalhe, vocês pensam que foi só chegar e pintar? Não. Com esse pensamento renascentista, tá louco. Imagina, você já imaginou o cara chegar numa igreja e pintar todo mundo pelado, anjo pelado, olha, bagaceira. Isso deu uma confusão até os caras entenderem o que ele estava querendo dizer, que ele não queria pintar só anjinho, tá, aquele negócio de santos e tudo mais, certo? Que era querer falar a imagem e semelhança entre nós e o divino. Olha, foi confusão. Detalhe, outra coisa, quando ele chegou lá, os caras tinham pintado tudo que ele tinha feito de branco, para você ter uma ideia. Caso queiram assistir o filme ou o documentário, é bem interessante, viu? Certo? A gente tem Rafael Zanzio, ou seja, Madonas Escolas de Atenas, certo? Ou seja, as Madonas são as santas, certo? Madonna, mãe, santa. Aí você me pergunta, professor, mas o que tem a ver tá falando de Madonna, certo? Por quê? As imagens, certo? De santos ou santas ou imagens celestiais, geralmente, como eu disse, elas eram pintadas com anjos, com nuvens, no céu, certo? E a partir desse momento, os caras eles começam a trazer, certo? Essas imagens, certo? Para o âmbito terreno, certo? Ou seja o que? Aproximar as pessoas, certo? Das divindades. Ou seja, a questão do humanismo, certo? Dentro dessa coisa de trazer mais para próximo de nós e aos poucos se afastando dessa questão religiosa, certo? Dando uma afastadinha da igreja aos poucos e tudo mais, certo? Não sei se vocês estão percebendo, certo? Donatello, daí batendo naquela tecla que eu estava dizendo, ou seja, a questão do humano, eu, certo? Eu, perante Deus, sou imagem semelhante dele. Então, juntando todas essas questões que eu disse aqui, o racionalismo, o individualismo, o antropocentrismo, o hedonismo, certo? Ou seja, a questão do homem poder andar com suas próprias pernas, do humano, certo? Eu existo, certo? Ou seja, com fé em Deus, ou com Deus, ou enfim, com os santos, conseguirei fazer algo, certo? Então daí aquela questão que chocava e muitas vezes as pessoas não entendiam, ou muitas vezes hoje não entendem, ou por falta de conhecimento, ou preguiça de pesquisar, certo? Ou seja, a questão da pintura, certo? Dos nus, ou determinadas situações cotidianas, certo? Vê só, nós temos também, olha, Velázquez na Espanha, certo? Que inclusive algumas obras desse cara, elas estavam expostas no Brasil. Se eu não me engano, ou foi no início desse ano, ou foi ano passado, certo? A gente tem Bruguet, aquele pintor que justamente sai também dessa questão, certo? Dos santos, ou papas, ou nobres, e começa a pintar o cotidiano, o que acontece na vida das pessoas, certo? Ou seja, a feira, o mercado, a banca, entre essas coisas, certo? Outros caras aqui, certo? Que inclusive Bruegel é da Holanda, viu pessoal? Nós temos Bosch e Rembrandt, certo? Esses caras que pintavam, digamos, misturavam essa coisa de realidade, sonho, fantasia. Eram pinturas realmente belíssimas. Na literatura aqui, vou dar uma dica para vocês e vocês vão gostar.
certo? A gente tem Torquato Tumo, certo? Ludovico Oriotto, William Shakespeare, certo? Thomas Moros, Miguel Cervantes, Luís de Camões, Gil Vicente, Galileu Galilei, certo? Nicolau Espírito, desculpe, e entre outros, a gente tem Jonas Kepler, Isaac Newton, gravidade, lembram? Ó, certo? Giordano Bruno. Agora, aí daí vem novamente aquela questão que eu disse, que eu falei para vocês. A igreja ela não ia permitir determinadas coisas. Inclusive, esse cara aqui, Giordano Bruno, certo? Ele foi morto. Porque, ou seja, ele defendia a liberdade de ideias, de você poder questionar, de você poder discutir. Ou seja, o famoso por quê? Para quê? Para quem? Certo? Então, ele até dizia, por que eu tenho que lutar contra os poderosos? Certo? Se eles já estão no poder. E eles sempre vão querer o poder. Então, ou seja, certo? Esse tipo de coisa, naquele momento, era intolerável, certo? Outro cara que eu queria destacar para vocês, caso, certo? Vocês tenham videogame em casa, certo? Para ser mais exato, se eu não me engano, PlayStation, que tem um cara aqui que é Dante, que inclusive ele escreveu um livro, A Divina Comédia, um clássico, ou seja, conta a história de um cara que ele tem que descer, certo? Lá no lugar do coisa ruim, certo? E enfrentar todos os 7 pecados capitais, ou seja, ele tem que passar por 7 infernos até conseguir resgatar a alma da amada dele, certo? E tem um jogo muito legal que se chama Inferno de Dante, certo? Caso você esteja no PlayStation e etc e tal, dá uma olhadinha. E tem também o desenho. Acho que, se eu não me engano, o desenho foi baseado no jogo, mas dá uma olhadinha lá, beleza, pessoal? Certo? Bom, enfim, resumidamente, antes que eu me esqueça, certo? Outra coisa importante, certo? Para que vocês se orientem, é que já no, Cinquecento, certo? Ou seja, o século XVI e tal, certo? Em diante, certo? O que acontece? Começa a aparecer a reforma protestante. Ou seja, a igreja ela vai mudar praticamente de ponta a cabeça. Aí você, sim, professor, mas já estava mudando. Não. O pensamento do pessoal aí, certo? Da Idade Moderna, estava mudando, estava progredindo, capitalismo, economia, grandes navegações, grandes comércios, certo? Começa agora com a Ásia e tal, aquele negócio todo, Portugal se lançando ao mar, Espanha também, depois Inglaterra, holandeses, certo? Mas é aquela questão, ou seja, agora a igreja ia mudar. Ou seja, o pensamento da igreja, entre aspas, virar um comércio e tudo mais, isso daqui a pouco a gente vai estudar. Então, isso tudo muda porque corta o papel dos mecenas, ou seja, as pessoas que investiam na arte, que procuravam comprar arte também, certo? Então, isso começa a mudar a partir deste momento aí, certo? Século XV, XVI, certo? Para orientar melhor vocês, isso aí vocês vão ver na página 88
189 no livro de vocês. No caso, vocês orientarem melhor, tá aqui, certo? E antes que vocês me perguntem, esse cara aqui é Davi, tá? De Michelangelo. E detalhe, ele não é pequeno. Quando eu era criança, eu pensava que ele era tamanho normal. Mas na verdade, essa estátua, ela tem 4 metros, se eu não me engano, e pouco. Recentemente tiveram que fazer uma adaptação com as barrinhas de aço no calcanhar, porque ele estava com risco de quebrar, né? Pessoal, muito tempo, muito tempo essa obra foi feita, tá certo? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês, certo? Boa noite, bom dia, boa tarde, saudade, certo? E qualquer dúvida, tamo junto, tá certo? Obrigado, tchau!